bem? Hoje então a gente vai começar um novo período histórico chamado de Idade Moderna. Então a gente encerrou agora de vez a nossa Idade Média, a gente já havia encerrado, mas a gente fez aquela aulinha extra sobre peste negra. E hoje então a gente vai adentrar nesse novo contexto histórico que seria a Idade Moderna. Para a gente só se situar temporalmente, então, de períodos históricos que a gente tem. A gente passou pela pré-história, passamos pela Idade Antiga. Na pré-história a gente viu o quê? Os nômades, a gente viu a questão do sedentarismo, criação do fogo, pintura rupestre. A gente passou para a Idade Antiga, a gente viu quem? Fenícios, hebreus, persas, gregos, romanos, egípcios, mesopotâmicos. A gente viu muita civilização. A gente passou então daí para a Idade Média, onde a gente viu os povos germânicos, a criação dos feudos, a decadência dos feudos, certo? E agora então a gente vai entrar para a Idade Moderna, a Idade dos Reis, dos grandes reinos, tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a Idade Moderna é a idade de mudanças. Então a gente tem um rompimento com a Era Medieval, com a Idade Média. Ah, professora, então quer dizer que acabou a Idade Média e eles viveram na Idade Moderna e não tem mais nada de Idade Média. Não é bem assim. É uma época de mudanças, porque a gente tem uma mudança no cenário principalmente político e cultural. Mas a gente tem muitos resquícios ainda da Idade Média, é aquilo que eu sempre falo pra vocês. As pessoas não dormiram na Idade Média e no outro dia acordaram então na Idade Moderna. É sempre um processo bem longo de mudança e ainda assim a gente fica com muitas características daquela época e vai levando ainda por muito tempo, tudo bem? Bom, na Idade Média então, pra gente relembrar, a gente tinha um poder fragmentado, descentralizado, então era um poder fragmentado na mão dos senhores feudais, o rei pouco mandava. A gente tinha uma economia de subsistência, ou seja, eles plantavam mais para própria existência, para consumir, pouco sobrava para comercializar. Nós tínhamos os senhores feudais e o rei com pouco poder. Esse cenário, então, como que ele começa a mudar? Como que o poder sai das mãos dos senhores feudais e começa a passar para as mãos dos reis novamente? Ocorrem as revoltas camponesas nos séculos 14 e 15. Então, os camponeses começaram a ficar revoltados porque tinha muita gente morrendo de fome, o senhor feudal não estava dando conta de manter o seu feudo. E ele também não tinha mais como conter aquelas revoltas camponesas só com o exército pequeno que ele tinha dentro do feudo dele. Então ele teve que pedir ajuda para quem? Para o rei. Aí o que o rei fez? Falou, beleza, eu reúno o exército de todos os feudos para combater todas as revoltas camponesas que está acontecendo nesses feudos que estão sob o meu comando, certo? Mas, em troca agora, eu controlo os exércitos. Não são mais vocês, não é a sua relação de lealdade. Agora quem controla o seu exército sou eu. E aí, o rei acaba tendo o controle da burguesia. Por quê? Os senhores feudais, eles não estavam nada interessados em sair do feudozinho deles. E a burguesia queria o quê? Queria fazer comércio. Ela queria vender produtos. E para isso, ela precisava do quê? De uma unidade, de um único estado na qual ela pudesse ir de um lugar para outro, que tivesse uma única moeda com qual ela pudesse comercializar, certo? Uma única medida, porque cada feudo media as coisas de um jeito, então o comércio era bem complicado nesse período. Então, a gente começa a ter uma centralização de poder de volta na mão dos reis, certo? O que acontece, então, que a gente tem de principal diferença dessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna? Na Idade Média, então, a gente tem a agricultura de subsistência e o sistema feudal é o poder descentralizado. Já com a Idade Moderna, então, a gente entra com um sistema capitalista. Os reis, eles não querem mais saber de agricultura de subsistência. Eles querem saber de produzir muita coisa para enriquecer o seu reino, enriquecer o seu poder. Tudo bem? Além dos burgueses, é claro, que eles estão só querendo saber de vender, comercializar e juntar e acumular muito dinheiro. Aí a gente tem a centralização do poder, então caem os senhores feudais e ressurgem os reis. O Estado Nacional Moderno. O que são esses Estados Nacionais Modernos? Eles são a nova forma de política então, que a gente tem agora, a nova organização política e territorial, que a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. A gente tem renascimento cultural e científico, a gente tem uma mudança cultural e de pensamento, e a gente tem a criação de uma corte.
Lá na Idade Média, se a gente for lembrar, os nobres, os cavaleiros, eles iam para as guerras, eles lutavam, eles queriam ser homens honrados. Já agora, na Idade Moderna, os nobres só querem saber de ficar na corte deles, certo? Quem vai para a guerra não é eles. Então a gente vai entender agora o que seriam esses estados nacionais modernos, que é um tema bem importante da gente entender para compreender como que vai funcionar então a Idade Moderna. Bom, a burguesia, cansada dos altos impostos cobrados pelos nobres feudais e por essa falta de mobilidade e comércio, ela se junta com o rei. E surge então uma aliança entre a monarquia e a burguesia. Então a burguesia passa a financiar os reis que concedem vantagens comerciais e econômicas aos burgueses. Então os reis, logo no começo, quando eles começam a surgir, eles não têm muito dinheiro, certo? Porque eles foram extremamente fracos durante a Idade Média. Então a burguesia, como ela era uma classe que estava ganhando muito dinheiro com o comércio, começou a falar, tá, beleza, a gente dá o dinheiro para você começar a ter o reino, mas em troca a gente quer alguns favores. Aí o rei passa a ter um exército nacional, então ele não depende mais dos exércitos dos senhores feudais, ele passa a ter um exército próprio que ele mantém com o dinheiro recebido da burguesia. Estabelecimento de fronteira, então ele começa a estabelecer as fronteiras do seu reino, não existe mais feudo, agora existe um reino, né? Vários feudos foram destruídos e aí surge o reino, que é a englobação desses vários feudos. A gente tem a cunhagem da própria moeda, então agora como eu sou um reino, um rei tem um território, eu tenho que ter uma economia, eu tenho que ter uma moeda do meu reino. Aí a gente tem também estabelecimento de pesos e medidas, então tem uma unidade de pesos e medidas para ser usada dentro do reino. Capital para fixar sua burocracia e impor suas leis a todos os seus súditos. Então, com aquele dinheiro que ele recebe da burguesia, ele consegue ter funcionários, né, que trabalham a seu favor e consegue fazer com que então a sua lei seja única, não tendo várias leis, cada senhor feudal mandando no seu território. Não. Agora existe uma única lei e essa lei vem do rei. A gente tem um idioma nacional, certo? E a gente tem a unificação política e administrativa. Então, os estados nacionais modernos nada mais são do que territórios que começam a criar uma característica de unidade e nacionalismo, sabe? Então, é a mesma coisa como se, por exemplo, assim, cada bairro daqui de Curitiba fosse um feudo e ninguém mandasse em nada. Cada bairro mandava em si. Aí surge, por exemplo, o prefeito, que ele começa a governar todos os bairros. Os bairros não são mais independentes. Aí, para gerar essa unidade, para todos os bairros se sentirem pertencentes e o rei conseguir controlar com mais facilidade, ele estabelece uma única língua, uma única moeda, e assim as pessoas vão começar a se sentir pertencentes àquele local. E a partir do momento que a pessoa se sente pertencente por aquele local, ela briga por aquele local, certo? Então foi isso que aconteceu. Começou a surgir esses reinos, né, com o objetivo de que as pessoas se sentissem pertencentes a ele. Se, tipo, falasse assim, eu sou brasileira, sabe? Ou eu sou francesa. As pessoas terem orgulho de falar que elas pertencem a tal lugar. Esse seria esse sentimento mais nacionalista que eles estavam querendo começar a despertar nas pessoas. Bom, essa primeira aula, então, aqui, ela é bem introdutória para vocês entenderem como é que vai surgindo esses reinos, tá bom? Para vocês pegarem um pouquinho. Como a gente vai ter mais tempo de aula agora, então as aulas vão ser um pouco mais fragmentadas, mais curtinhas, até mais fáceis para vocês estudarem, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.